Graças e paz, povo de Deus. Você está feliz? Você está alegre? Glória a Deus. Amados, o tema dessa ministração é um lugar para os filhos de Deus. Deus tem um lugar para os seus filhos. E eu quero ler um texto aqui em Juízes capítulo 11. A partir do versículo 1. Esse texto, ele retrata uma das nossas maiores realidades, uma das nossas maiores dores dos últimos dias, e para onde a igreja precisa estar focando o seu olhar, para onde nós precisamos olhar com olhar profético, um olhar de empatia, um olhar de misericórdia. Muitos de nós queremos Deus. Muitos de nós queremos nos encher de Deus, mas vivemos com medo do diabo. E quando muitas pessoas que são a igreja descobrirem o poder que elas têm, quem elas são, elas vão perceber que o diabo nunca foi um problema, mas uma resistência a Deus, uma dificuldade de ver Deus como Pai. Juízes 11, deixa eu mudar aqui minha versão. A versão que eu estou usando é a NVI. Diz assim: Jefté o gileadita era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Agora eu quero que você avance aí para o versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade a Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-queremim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao encontro dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, ele não tinha outro filho. Você pode dizer amém?
Onde você está aí, onde sentar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos tirar uma palavra de oração. Papai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua palavra, nós nos rendemos a ti. Declaramos esse ambiente profético, Senhor. Declaramos que nessa tríplice fronteira e na nossa nação, que todo o céu de bronze seja quebrado. Declaramos uma unidade no Espírito. Declaramos que nós recebemos nesse momento, Senhor, um espírito de humildade, de mansidão, em obediência a ti, a tua palavra. E eu declaro nesse ambiente, toda mente cativa a tua palavra e ao teu Espírito Santo, em um nome do Senhor Jesus. Amém? Se sente, por favor. Amados, como eu falei, um lugar para os filhos. Um dos nossos maiores problemas nos dias atuais é um espírito de orfandade que repousa no meio da nossa nação e no meio do nosso povo. Estamos vivendo dias em que o amor ao prazer, em que o hedonismo, ele tem sido cultuado na vida de muitas pessoas que não sabem quem são, que vivem gritando sem ao menos se darem conta das suas dores, ou até mesmo porque choram. E às vezes nós sentimos dores, choramos, e só sabemos que temos dores, choramos, mas não sabemos como resolver as nossas dores. E deixa eu te falar uma coisa: visão sem entendimento, ela não vai nos servir muito. Às vezes nós temos uma visão, mas não sabemos interpretá-la. Se nós tivermos problemas e não soubermos identificá-los e buscar uma maneira de como resolver, nós iremos viver em ciclos de problemas. Quantos de nós temos repetido ciclos por não entendermos a natureza ou a causa de onde isso tudo vem? E nos dias de hoje, muitas pessoas estão esfriando porque elas não têm se conectado a Deus. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz que nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, e nem ainda a sua 10ª geração. Aqui, quando a gente lê esse texto, a gente acha que Deus está rejeitando pessoas. Mas aqui a palavra é sobre um espírito de orfandade que está tomando de conta de famílias. Um espírito de orfandade que está se alojando no meio de famílias. E Satanás, ele tem golpeado desde o ventre das mães famílias e famílias, porque cada vez que Satanás golpeia alguém na sua identidade, que ele fere a sua identidade, essa pessoa, ela vai viver errante, sem propósito, pois o pai representa direção, provisão e segurança. E Deus, ele nos deu os pais para representar o seu amor, a sua paternidade. Mas se muitos de nós tivemos uma infância onde fomos negligenciados, onde fomos abandonados, onde fomos maltratados, nós não deixaremos de amar os nossos pais, nem os nossos educadores. A criança, ela deixa de se amar, e ela pode ir para a vida sem perceber os seus valores, sem olhar para as suas capacidades, suas habilidades, para aquilo que Deus já colocou, já liberou dentro de nós. E eu tenho mais de 25 anos que eu lido com atendimento pastoral através de libertação, em gabinetes, tratando na área do comportamento humano. E uma das coisas que eu mais a me arremeti foi nas minhas dores. E o ambiente onde eu fui resgatado foi o ambiente onde eu mais entreguei. Deixa eu te falar uma coisa: a dor que você carrega hoje, o seu lamento hoje, possa ser que seja a sua maior habilidade em transformar pessoas. Talvez hoje as suas dores seja a ferramenta que Deus está construindo pistas para fazer com que outras pessoas vão decolar e vão ter voos imagináveis. Nos seus mais altos sonhos, elas jamais irão contemplar a graça de Deus na vida delas. E
Quando eu olho para a vida de Jefté, a Bíblia ela não coloca nada debaixo do tapete. Deus sempre vem mostrando, né? E aqui a Bíblia mostra o perigo que é um líder que não foi curado na sua essência. O perigo em que nós temos em termos líderes, pais, que eles não foram curados, não foram tratados dos seus traumas. E eles podem levar esses traumas para uma vida, porque todo ferido fere. Toda pessoa curada cura. Aqui a Bíblia diz que um homem chamado Jefté, que nasceu em Gileade. Gileade era conhecida pelas suas propriedades, pelas suas fontes de cura. As propriedades de Gileade, ela percorria, né, o mundo naquela época. As pessoas conheciam Gileade por uma terra de cura, em que os seus jovens, né, eram fortes, valentes. E Jefté aqui ele é destacado como um homem valoroso, um homem que tinha caráter, um guerreiro que tinha habilidades, um cara que tinha um potencial de liderança extraordinário. Exponencialmente, esse cara aqui estava preparado para liderar pessoas, mas dentro de si era uma bomba relógio. E esse é o perigo quando nós não tratamos as nossas dores. Nós podemos ter os melhores recursos, as melhores habilidades. Se nós não buscarmos a nossa identidade e buscarmos ser curados na nossa essência, nós poderemos matar outros. Jesus, quando ele vai antes de ir para o deserto, ele passa pelo Jordão. E quando ele está no Jordão, a Bíblia diz que Deus brada através do Espírito Santo ali em forma corpórea de uma pomba e fala: esse aqui é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus então vai para o deserto, passa 40 dias, e depois de 40 dias em jejum, quem aparece para ele? O diabo. Você acha que quando você estiver na sua melhor performance, orando, jejuando, guerreando, fazendo algo para Deus, você vai ser ovacionado? Vão bater palmas para você? Se prepare, pois o diabo vai vir para te acusar, para tentar colocar dúvidas. E sabe por que ele sempre tem pressa de chegar primeiro? Porque ele sabe que Deus só chega no momento exato. Deus vem no momento certo. Deus tem um tempo de trabalhar nas nossas vidas. E ele então chega para Jesus e ele vai colocar dúvidas através da filiação, da sua identidade. E Jesus rebate aquilo onde? Na palavra. Isso aqui é uma bússola para a nossa vida. Hoje pessoas têm ficado milionárias vendendo trechos da Bíblia, codificando e vendendo como grandes sacadas da vida. E é uma grande sacada quando você descobre o maior tesouro como o maior tesouro. Quando você descobre que de graça você recebeu um grande favor que você não merecia, e aquilo que você recebeu você então quer entregar a outros. Eu descobri como pastor que eu era ferido, machucado, que eu odiava meu pai, que eu trazia promissórias na minha mão. E promissórias, quando eu falo aqui, são acusações, julgamentos. Eu tinha um padrão de julgamento em que eu achava que meu pai deveria ter agido assim, e que ele tinha sido injusto comigo. E então um dia eu me deparo com um texto na Bíblia, Lucas capítulo 15, lá tem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e de um filho que se perdeu. E quando eu olho para a história daquele filho que se perdeu, aquele filho ele não olhava para o valor que tinha um pai, mas ele era muito egoísta, só olhava para os seus prazeres, para as suas vaidades. E muitos de nós carregamos uma estrutura de orgulho, e nós não queremos olhar para as nossas mazelas, nós não queremos olhar para aquilo que está podre dentro de nós. Eu não queria olhar para as minhas dores, eu não queria olhar para as acusações que eu carregava, para os juízos que estavam dentro de mim em relação aos meus pais. Você pode até tentar ser o melhor pai do mundo, mas você vai errar com seus filhos. Todos os pais vão errar com seus filhos, tentando dar o melhor. E você quer saber quando é que nós iremos melhorar a vida dos nossos filhos? Quando nós dificultarmos ela, né? Quando nós adestrarmos eles. E quando eu falo adestrar, é adestrar mesmo, ir para a guerra. Porque estamos vivendo dias em que nós estamos em guerra.
Nós estamos vivendo uma guerra de cultura, onde a nossa cultura, a cultura do reino, tem que ser impregnada no DNA dos nossos filhos. A palavra de Deus, ela tem que ser a primeira refeição na nossa casa, é a primeira palavra do dia, é o primeiro pensamento, é no deitar, é no levantar, em todos os momentos. Os nossos filhos precisam ser ensinados, mas como os nossos filhos irão ver Deus? Através da nossa movimentação, das nossas expressões corporais, do nosso testemunho de vida, das nossas palavras. Eu tinha um pai que era um homem bom, que olhando para ele eu percebi que era um pai melhor do que o dele. Eu tenho um pai que, apesar das dores dele, do sofrimento dele, ele procurou aliviar dos filhos. E nesse momento, onde às vezes ele era ríspido em algumas coisas, porque quem ama impõe limites. Quem ama impõe limites. Não existe relacionamento. A lei do equilíbrio, ela traz a lei do dar e do receber. Se você entrega, você está sendo abusado, você está dentro de um relacionamento abusivo. Amor sem limites não existe. Nós precisamos amar e impor limites. E Jesus fala disso, ele diz assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Pois o que passar disso tem uma procedência de prejuízo. Isso vai lhe prejudicar. Pessoas que querem serem boazinhas, que não querem desagradar ninguém, me perdoe a expressão, mas vai se ferrar, está se ferrando todos os dias. Está tomando ferro, esporão de arraia, né? Esporão de escorpião. A dificuldade de dizer não, de impor limites. Nós precisamos entender, precisamos. Às vezes alguém diz assim: de onde você, qual é esse teu sotaque de onde? Eu disse: é lá do Nordeste. Isso é diferente, o não. Porque o não no Nordeste ele é diferente. Não aqui é não, lá é um não. Um não. E sabe o que eu percebo? Nós, como filhos, nós iremos parecer com o pai através do relacionamento. Quando nós recebemos uma palavra que ela tem o poder de nos ferir, nós temos 5 segundos para rebater aquela palavra. 5 segundos. Se aquela palavra se ela for de encontro a você, se ela vier de encontro a você, que venha lhe machucar, você tem 5 segundos para substituir ela por algo positivo. Se você não substituir, ela vai para um lugar aqui no seu cérebro, no seu inconsciente, chamado RAM, registro automático da memória. E, guardou. É por isso que pela manhã a palavra de Deus ela é chave de ouro. Para cada 5 minutos de informação ruim, você baixa a sua imunidade por 5 horas. E quando você baixa a sua imunidade por 5 horas, a sua expressão corporal ela cai, o inimigo vê, o mundo espiritual sente como você se comporta. Davi, quando ele chega num campo de batalha, que ele vê um exército acovardado, ele levanta, ele diz assim: vem aqui, você sabe quem foi que esses caras desafiaram? Não desafiaram vocês, desafiaram o Senhor dos exércitos. A vitória de Davi, a primeira vitória dele, o primeiro gigante dele não foi Golias. O primeiro gigante de Davi foi entrar na obediência. Porque quando nós entramos na obediência, nós começamos a demolir os gigantes. E que você não pode, você não é bom o suficiente, você não é capaz. Olha para você, olha para sua família, olha para sua origem, olha para quem você é. Nós precisamos olhar e saber como o Pai nos criou. E aqui Jefté, ele tinha uma mãe que era prostituta, ele é filho de um adultério. E Jefté, ele tinha que dormir com uma zoada, com um barulho, todos os dias. Quantas vezes esse menino foi ao mercadinho comprar algo para levar para sua casa, e a forma como as pessoas lhe olhavam, lhe tratavam, era um golpe atrás do outro. Quantas vezes eu tive que me segurar diante de aconselhamentos para conseguir aconselhar, para conseguir mostrar esperança, para conseguir mostrar Deus no cenário, mostrando que Deus é o Deus que tira de onde não tem, coloca onde não cabe, que é o Deus que tira de onde não há possibilidade de sair e entrega para quem não tem condições de possuir. Porque se você acredita num evangelho que é limitado, você precisa rever o seu evangelho.
Pois o Senhor diz que nós iríamos fazer obras maiores do que a dele. Que obras nós estamos realizando através da igreja, como governo de Cristo, como noiva do Cordeiro? Jesus vem buscar uma noiva que está preparada, que está vigilante. Nós precisamos nesse dia refletir sobre essa palavra e se permitir. A palavra é permissão. Permissão para entrar no palácio do rei. Todo palácio tem pelo menos 3 aposentos: sala do banquete, sala do tesouro e sala do trono. A sala do banquete é o lugar de comunhão, é o lugar das delícias, das maravilhas de um rei. Sala do tesouro é o lugar onde estão guardados, né, o seu ouro, as suas especiarias, a sua riqueza. Mas é da sala do trono que o rei se senta e está sentado e estende o seu cetro de justiça e libera decretos a nosso favor. Existem momentos que nós iremos ter que entrar para a sala do banquete, ter acesso à sala do tesouro, mas é da sala do trono que vai definir as palavras e os decretos que vão definir quem nós somos. O que te define não é o seu passado. O que te define não é o que disseram sobre você. O que te define é aquilo que sai da boca de Deus, é aquilo que parte do trono, é aquilo que Ele fala acerca de quem eu e você somos. É isso que nos define. Jefité, ele teve que entender que a única fonte de renda para levar alimento para sua casa era através da prostituição da mãe. Isso era um golpe terrível na alma daquele garoto. Isso eram mutilações que... Quantas vezes ele perdeu o sono, quantas noites sem dormir, né? Se nós colocarmos em um prato de uma balança, de um lado nós iremos ter um homem brilhante, capacitado, cheio de força, cheio de vigor, cheio de habilidades, cheio de coragem. Mas do outro lado da balança tinha um filho de uma prostituta. E a Bíblia coloca assim: porém, filho de uma prostituta. Todas as vezes que você olhar um porém na Bíblia, dê ênfase para ele. Pare, olhe qual a mensagem está sendo dita ali. A Bíblia diz que teve que colocar um porém. Porém, filho de uma prostituta. Era assim que ele era taxado. E Jefté tinha um sonho de ter uma família, a tal ponto que chegou o momento de morar com o pai. O pai traz ele para dentro de casa, mas os irmãos o rejeitavam ativamente. Você é filho de uma prostituta, você é a vergonha da nossa família. Você pensa que você vai herdar aqui? Você não vai levar a herança do nosso pai, não. Nós temos vergonha de você. Todos os dias era essa música. Quantos de nós temos sido golpeados dia após dia e temos ficado paralisados, sem reação, só recebendo ofensas e mais ofensas? E nós precisamos tomar cuidado com as ofensas, porque uma pessoa, quando ela vai se tornando ferida e ela vai permitindo que essas feridas vão se acumulando, essa pessoa vai ficando adoecida e ela passa então a rejeitar as pessoas. Por suas experiências, ela já passa a rejeitar outra, com medo e por preservação. Ninguém te fere sem o seu consentimento. Ninguém me fere sem o meu consentimento. Eu jamais vou beber uma água amarga rejeitando ela. Mágoa é uma água de péssima qualidade, é uma água amarga. Nós queremos guardar mágoas dentro de nós. Quantas pessoas têm guardado mágoas, ressentimentos, julgamentos? Não importa de onde você veio, quem foram os seus pais, como eles te trataram. Nós temos um mandamento, que é mandamento com promessa: honrar pai e mãe, independente de quem eles foram. Se os nossos pais tiveram problemas, se o seu pai adulterou, se a sua mãe adulterou, foi o casal. A confusão é do casal, nós não temos nada a ver com isso. A Bíblia manda a gente olhar para pai e mãe, manda honrar. E Provérbio 20:20 diz: aquele que desonra o seu pai e desobedece a sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada em densas trevas. Você percebe que gente aí que bate de frente
com pai, com mãe, está com a vida toda bagunçada, está com problema com o pai, está com problema com a mãe, tudo está dando errado, ganha dinheiro e vaza pelos dedos. E o pior, quem não perdoa repete. Quem não perdoa vai repetir a mesma história do que julgou os pais. Pois foi isso que eu fiz, foi assim comigo, eu estou falando de mim. Absalão julgou Davi por não julgar uma casa. Ele começou a condenar o pai e conspirar contra ele. Se rebelou contra o pai, conspirou contra o reino e pecou 10 vezes mais na mesma área do julgamento. Você já observou? Quem já julgou o pai aqui? Quantas vezes você se tornou pior do que ele ou do que ela? Aquilo que nós não gostamos dos nossos pais. Deixa eu te falar uma coisa: 50% de você é sua mãe, 50% de você é seu pai. Você está aqui por causa do encontro deles dois. Agradeça a Deus e a eles. Seja grato. Se tem algo que você odeia no seu pai, 50% de você está odiando. Se tem algo que você odeia na sua mãe, 50% de você está odiando. E se você tem 50% que você está odiando, é certeza que 50% está improdutivo dentro de você. É mandamento com promessa: honrar pai e honrar mãe. Queridos, às vezes nós queremos ser muita bênção lá fora, mas estamos perdendo valor dentro de casa. Estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa. Às vezes as nossas dores, as nossas mazelas, nós temos levado para os nossos filhos. Queremos estabelecer um padrão de sofrimento e das mesmas coisas para eles e tornar eles piores do que nós. Os nossos filhos vão ser a nossa versão atualizada, vão ser bem melhor que nós. Se você é mentiroso, se prepare que seu filho vai ser um grande mentiroso. Se você é um homem ou mulher de Deus, se prepare que vocês vão ter flechas que irão voar para as nações. Vão ter filhos fortes, poderosos. Jefté era um homem valente, um guerreiro, tinha habilidades, mas um homem totalmente machucado, que era todos os dias reprimido pela sociedade, pelo comércio da cidade, era discriminado pelos irmãos ativamente, e a pior dor dele era a rejeição do pai. Era quando o pai o rejeitava passivamente. Você sabe qual é o contrário de amor? Não é ódio não, é a indiferença. A indiferença mata. A indiferença, ela é aquela faca que ela vai entrando assim, ó, e ela vai rodando e cortando e matando aos poucos. É a indiferença. E é por isso que Malaquias, ele fala que nos últimos dias Deus iria enviar o espírito do profeta Elias, e ele iria trazer reconciliação aos pais através dos filhos. Pastor, o senhor pregava a palavra ontem aqui falando sobre isso, que essa geração, pastor Carlos também falou sobre isso, essa geração é a geração abençoada. Eu nunca tinha visto nos meus anos tantos jovens casando virgens, tantos jovens querendo Deus. Ah, são imaturos. E quem não foi? Quem não foi? Quantos erros nós cometemos? Quantas vezes nós, na nossa inocência, prometendo coisas para Deus que acabamos nunca cumprindo o que prometemos? Quantas vezes somos imaturos e meninos, né, verdes, ainda na nossa caminhada em Deus? Jefté era um homem, um líder, que carregava uma criança ferida dentro de si. Nós precisamos cuidar da nossa criança, nós precisamos acolher essa criança, nós precisamos olhar para essa criança, nós precisamos olhar para dentro de nós, dar um mergulho na nossa alma, olhar para as nossas dores e reconhecer que nós precisamos tratar essas dores, e não há um outro jeito a não ser chamar Jesus para esse cenário. Não existe salvação sem cruz, não existe perdão sem cruz. A maior mensagem de perdão e ressignificação é a cruz, porque no auge de toda a sua agressão, Jesus lá da cruz, ele diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo. Como não sabe? Estão agredindo ele, zombando. Eles não sabem o resultado disso tudo que vai acontecer lá na frente.
perdoe, a fim de ser curados. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Se tem algo que tira a autoridade de um homem e de uma mulher de Deus, de um pai e de uma mãe, são mentiras, são pecados incubados. O que tirou a autoridade de Adão foi o pecado, irmãos. O que tira a autoridade de profeta é pecado. Profeta sem autoridade não tem legitimidade. Profeta sem santidade não tem legitimidade. Nós precisamos ter autoridade no nosso sentar, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso acordar. Nós temos que dar mais exemplo na nossa casa do que aqui no púlpito. Porque se o que pregamos aqui em cima, ao descermos, nós somos desabilitados pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Imagine minha esposa aqui me vendo pregando, minhas filhas. Eu disse assim: ô marido, que palavra boa. Por que você não vive isso lá em casa? A nossa maior pregação é o nosso testemunho de vida. É como cuidamos dos nossos filhos. É como educamos. Hoje eu vejo muitos pais que morrem de amor por seus filhos, mas nunca conseguiu dar um beijo, dizer que ama. Não que ele não queira, mas por muitas dificuldades do ambiente, da família de origem, de onde vieram. E aos poucos eles têm sido trabalhados. É por isso que Deus diz que o espírito do profeta Elias ia quebrar esses coroas, porque os meninos chegam aí, passam a mão no pescoço do pai e beijam, e ele fica limpando, mas tudo que ele quer é ser acolhido. Ali tem uma criança que quer ser acolhida. Jefté era esse líder, que tudo que ele queria era a aceitação do pai. Tudo que ele queria era ter um relacionamento com o pai. Queridos, você tem coragem de comprar um carro zerado e não deixar no seu nome? Quem tem coragem de comprar um carro que não transfere para o seu nome? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Você acredita que tem gente que não quer casar e colocar o nome da mulher ou do marido no nome dele? É sério. Não cria proteção. Os filhos nascem debaixo de maldição. E Deuteronômio está dizendo aqui que é gerado em um estado de bastardia. E Satanás vai lá e golpeia a identidade dele. Satanás se torna pai dessa pessoa e acolhe ela. Jefté foi acolhido, sabe onde? Buscou o pai, não achou. Buscou o irmão, não achou. Buscou entre as autoridades, não achou refúgio, não achou acolhimento e fugiu para Tobi. O que é Tobi? É a rua. A única forma de responder rejeição é com rebelião. Toda rejeição não tratada vai gerar uma rebelião. Jefté fugiu, se rebelou, e ele foi para Tobi. Tobi é a rua. E eu quero dizer uma coisa para você, que nem todo mundo que está na rua é bandido. Nem todo mundo que está ali. Às vezes você vê uma prostituta e chega lá e manda pedra, e dá nomes e mais juízos, sem conhecer a história, as dores que aquela pessoa carrega. Nem todo mundo que está na rua é bandido. Nem todas as pessoas que estão na prostituição estão ali porque são depravados ou porque gostam de sexo. É porque por algum motivo o seu lar acabou. Por algum motivo eles já não tiveram mais lugar na sua casa. Quantas pessoas eu ouço hoje que foram para a rua para se prostituir, para se vingar de pais, ou até mesmo para sobreviver, porque foram abusadas dentro de casa por quem deveria proteger e prover. E você olha para uma pessoa dessa. Eu lembro de um caso que nós acompanhamos, em que uma moça da igreja participava de evangelismo, foi abusada pelo próprio pai. Um ano depois, uma equipe de evangelismo andando em um dos bairros de Fortaleza encontra uma garota na sarjeta e vão pregar o evangelho para ela, e falando que Deus é amor. De quem você está falando? Que amor? Que pai é esse? Então a igreja na triagem, no mapeamento, descobriram todo esse caso. Uma filha que foi abusada pelo pai, foi viver na prostituição e acabou se tornando uma dependente química e viciada em crack, e foi para o lixo. E é por isso que Deus diz que
vai revelar os tesouros escondidos e as riquezas das trevas. Há muita riqueza nas trevas. Há muitos filhos feridos longe da casa do pai, que estão machucados, estão vivendo sem identidade, precisando de alguém que seja um espelho, precisando de alguém que estenda a mão. Tem gente que está na rua, só está precisando de uma porta aberta, de um acolhimento. E sabe o que Jesus fala sobre isso? Ele fala que passou alguns homens no caminho, e ele vai dando o nome de cada um, mas ele diz que um samaritano parou para acolher um homem que foi agredido, maltratado, espancado, assaltado, e aquele samaritano se compadeceu dele. Às vezes nós pregamos muito amor, mas quando o irmão cai, ao invés de estender a mão, acolher, orar, muitos têm estendido a língua para julgar, para difamar, para acusar ainda mais. Nós precisamos colocar o nosso coração. A palavra misericórdia vem de misérios cardio, coração, cardio, coração. O que eu queria receber se eu estivesse no lugar do outro? Qual o favor que eu queria para a minha vida? Amados, Jefté fugiu para Tobi, e lá em Tobi a Bíblia diz que ele se juntou a vagabundos, homens levianos, gente perigosa, gente de todo jeito. E isso é uma verdade. Esse homem se tornou um revoltado, buscando a oportunidade de fazer justiça. Às vezes nós acompanhamos a história de alguém que ganhou dinheiro, que conseguiu ter resultado no seu trabalho, e agora ele pega uma parte das suas economias e ele volta lá no passado dele para comprar uma empresa de um patrão que tratou mal, um restaurante de alguém, uma terra onde foi humilhado. Isso mostra o quê? O seu grau de feridas que ainda estão abertas. Pois eu vou usar uma palavra aqui do bispo JB. Ele fala assim: se eu tiver que brigar com um cachorro, eu tenho que aprender a latir. Se eu quiser discutir com os porcos, eu vou ter que ter com ele na lama. Isso é uma verdade. Quantas vezes pessoas saem de um lugar que elas já estão em voo, decolando, e elas param porque alguém feriu elas lá atrás. Elas precisam resolver agora essa queixa, é preciso resolver aquela pendência lá. Agora volta e quer humilhar, quer pisar porque agora eu posso. Tem gente que quer ostentar agora para mostrar que aquilo que foi uma escassez muito grande agora está abastado. Manso e humilde de coração. Jesus não está dizendo que você não tem que ter dinheiro, que você não tem que transbordar. Ele está nos ensinando a ser manso e humilde de coração. E às vezes nós queremos dizer que o diabo é o dono do dinheiro. O diabo não tem nada, irmão, nem casa ele tem. Nós seremos prósperos e abundantes quando nós permitirmos que todas as mazelas, todo o lixo que Satanás jogou na nossa vida seja eliminada pela cruz. É a cruz que nos ensina o caminho da vida. Jesus diz assim: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu tenho a chave de Davi. Fecho e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Quem vai discutir contra isso? Deus chamou um rei pagão chamado Ciro. No final do capítulo 43 do profeta Isaías, ele diz assim: o que direi de Ciro? Ele é o meu ungido, a quem cumprirá a minha vontade. No início do capítulo 45 ele diz assim: diz o Senhor a Ciro, ao seu ungido, a quem chamo pelo nome, a quem vou adiante de você, quebrando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, para que você possa saber que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. E Deus disse que antes que ele nascesse, já tinha projeto com ele. Para quê? Para ser uma porta para as nações serem libertas. Pois Ciro, do seu próprio tesouro particular, ele liberou fortunas, tesouros, através de Neemias, através de Esdras, através de decretos, através de cartas. Foi um elemento que Deus usou em um momento onde não havia esperança. Olhe para o Brasil, coloque uma coisa na sua cabeça: quem está no governo é Deus, é Jesus que está no governo da igreja.
Os reinos têm se movido. No Salmo 46, reinos se abalam. As fúrias podem se levantar. A Bíblia diz que com a voz dele a terra se derrete. O que é um ditador? O que é uma pessoa fora de propósito? Pastor, mas eu vi que a besta que se levantava do mar, a besta é governo fora da vontade de Deus, e tudo aquilo que está fora da vontade de Deus estão com os dias contados. Jesus governa, e a igreja não é militar. A igreja, ela marcha triunfantemente pela voz do Cristo ressurreto, que governa o mundo e as nações. Nós precisamos olhar para essa palavra aqui e entender que a única maneira de ser uma mulher e homem de Deus curado na nossa essência é buscando a cruz para dentro de nós. Jesus foi convidado para um almoço, e a Bíblia diz que uma prostituta entrou sem ser avisada. Ela entrou pelo quintal, ela invadiu a casa, e ela chegou, se lançou aos pés dele. Ela não falou uma palavra. Ela quebrou um vaso de um azeite muito caro e lavou os pés dele, enxugou com os cabelos. E aquela mulher, ela só pranteava e lamuriava ali com o seu choro. Uma palavra aquela mulher não liberou. Cada palavra daquela mulher ali em lágrimas era uma renúncia, era um reconhecimento que Cristo era a única fonte de alegria na vida dela, que ela estava reconhecendo o senhorio, estava saindo daquela prisão onde ela estava. Mas havia um fariseu, um doutor na lei, alguém que achava que entendia muito de palavra de Deus, que começou a julgar. Disse: se esse homem fosse um profeta, saberia que essa mulher é imunda. É assim que muitos olham para muitos de nós. Querem nos taxar, colocar nomes, tirar-nos do propósito, querem nos tirar da presença. Jefté se tornou um homem rebelde, e no momento que os moabitas lutaram contra Gileade, eles foram buscar ajuda. Os amonitas lutaram e se uniram para lutar contra ele. Você sabe o que acontece? Os amonitas eram descendentes, né, do incesto da filha de Ló, né, o filho da depravação. E os moabitas, descendentes de Moloque, o Deus que pede os filhos em sacrifício. Moloque, a estátua, no ventre dele tem uma churrasqueira em que os pais abortavam os filhos e faziam adoração a Moloque em nome da fertilidade. Jefté, ele se levantou para brigar com o principado do qual ele não mediu fundos. O filho da orfandade lutando com o filho da imoralidade. Isso é o que acontece quando muitos de nós entramos em uma guerra sem discernir o ambiente espiritual, sem discernir contra quem estamos lutando, sem examinar primeiro o exército que vem contra nós. Muitas vezes nós falamos que somos de Cristo, entramos em uma guerra, mas não convidamos Cristo para lutar conosco, saber se Ele vai. Davi, em um momento de grande dificuldade, ele chega em Ziclag, a mulher e os filhos, tudo tinham sido roubados. A Bíblia diz que Davi chorou até perder todas as suas forças, e o seu exército particular ainda tentou matar ele. Estavam pensando em apedrejá-lo. Davi pegou a capa do sacerdote, uma ístola sacerdotal, se cobriu, se humilhou diante de Deus. Deus, se eu for atrás dos meus inimigos, eu irei alcançá-los, eu irei vencê-los. Deus disse: vai, você irá alcançá-los. Deus diz: você vai vencê-los. Quantas vezes nós queremos muito algo e não perguntamos a Deus se Ele vai nos aprovar naquilo que queremos? Muitos têm perdido algo legitimamente seu, porque têm buscado algo que Deus não lhe deu. E todas as vezes que nós queremos muito algo que Deus não nos deu, nós podemos perder algo legitimamente nosso, que foi entregue por Ele. Jefté, ele teve a oportunidade de mudar o cenário. Quando os líderes religiosos buscaram ele, o que ele falou? Não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Não foi vocês que ajudaram no complô, os meus irmãos? Jefté teve a sua herança saqueada,
a sua identidade corrompida. Esse homem foi ferido de todas as formas. Talvez essa história se pareça um pouco com você. Eu vou finalizar aqui. Eu julguei muito meu pai. E um dia, eu tive muito problema na minha infância com meu pai. E eu sempre carregava muitas acusações com meu pai. E um dia com entre 12 e 13 anos, eu fui em um lugar que fazia bruxaria, não vou dizer o nome aqui. E nesse lugar, eu fui fazer bruxaria para meu pai, na intenção dele me amar. Olha só. Essa era a minha percepção. Eu achava que o meu pai não gostava de mim. E eu demorei para entender isso. 2007, eu já era pastor. Estava no ministério, cuidava de pessoas, trabalhava com libertação, mas era um líder ferido, machucado. E uma irmã me levou a um lugar. E nesse lugar eu fui encontrado. Nesse lugar eu passei 3 dias resistindo à palavra de Deus, porque todos os dias aquela palavra batia na minha cara, e eu não queria acreditar que a minha vida era uma mentira. Eu disse, se eu tiver que acreditar nisso aqui, a minha vida toda foi uma bagunça. 3 dias relutando. Passei 31 dias nesse lugar, mas depois de 31 dias eu saí decidido. E quando eu chego no Maranhão, na cidade onde meu pai mora, a primeira pessoa que eu procuro, o meu pai. Eu preciso recomeçar a minha história. E então eu chamei minhas irmãs, minha esposa, e chamei meu irmão caçula. Minha mãe e meu pai se trancamos em um quarto, minhas irmãs ficaram do lado de fora com minha esposa e filhos, todo mundo orando e intercedendo. E eu fui me reconciliar com meu pai. Fui pedir perdão pelos julgamentos. Fui pedir perdão por ter ido a um lugar de bruxaria. E fui reconhecer os meus erros. Pedi perdão por ter usado droga, por ter sido um filho desobediente. Eu pedi perdão. E o meu pai disse, meu filho, eu nunca imaginei que você passou por isso. Eu nunca te olhei dessa forma. Não era assim. Eu disse, eu sei. Hoje eu sei. E então meu pai ainda não era convertido. Eu disse assim, agora o senhor vai orar por mim. Mas eu não sei orar. Aí eu dei uma de mercadante. Eu disse, pois eu vou falar e o senhor repete. E aí então, outubro de 2007, eu dei o maior voo da minha vida. Uma virada de chave. E eu fui falando palavras e meu pai foi declarando com minha mãe. E eu fui sentindo, sabe? E as coisas começaram a fazer sentido. As coisas começaram a se encaixar. As coisas começaram a dar certo. As coisas começaram a andar. E quando a gente traz uma verdade de Deus para a nossa vida, Deus ele vai trazendo mais verdade. Porque a verdade de Deus, ela vem em proporções, ela vem em camadas. Quanto mais você usa daquilo que Deus te deu, mais Ele vai te dar mais. Se Deus te deu um talento, uma ferramenta, e você não tem usado, por que Ele vai te dar mais? Nós precisamos avançar. E foi aí então que eu comecei a descobrir e olhar um pai que eu não tinha. E eu comecei a ter um relacionamento com meu pai que eu nunca imaginei de ter. Hoje eu chego com meu pai, eu beijo meu pai, eu abraço meu pai. Meu pai, a gente conversa sobre negócios, a gente conversa sobre... Meu pai me dá conselhos que eu fico impressionado com tanta sabedoria. Não tem um homem depois de Jesus que eu não admire mais do que meu pai. Um homem brilhante, de uma mente brilhante, um homem admirável. E uma das coisas que eu mais tenho agradecido a Ele: obrigado pela forma como o Senhor me adestrou, como o Senhor me treinou. O Senhor me treinou para o dia mau. O Senhor me ensinou a olhar para a vida com um olhar desafiador e ver o futuro e ver a esperança. Meu pai, todas as vezes que eu abri a boca para tentar reclamar, ele disse, na minha casa não tem lugar para murmurador. Na minha casa não tem lugar para reclamar. Meu pai não era convertido, todo dia colocava o joelho no chão, porque às vezes a gente acha que alguém não é crente, mas é mais convertido do que nós. Todos os dias buscava Deus. Não tinha um só dia que não colocava um filho na presença de Deus. Jefté não entendeu essa mensagem. Foi para a guerra, e o voto que ele fez qual foi? Se eu for à guerra, Deus for comigo, e eu for abençoado, o primeiro que sair da porta da minha casa eu vou mandar matar. Eu vou sacrificar e entregar ao Senhor.
Aí eu me faço uma pergunta que eu vou entrar em análise. O que passa na cabeça de uma pessoa que em nome do sucesso decide sacrificar a sua família? O que leva um pai, uma mãe, em nome do sucesso, a destruir os seus próprios filhos? Quantos pais hoje conseguiram uma vida de reconhecimento e os filhos estão na sarjeta, jogados, dariam todo o dinheiro do mundo para recuperar os filhos e não conseguem recuperar? Precisa reconciliar o coração, precisa ir para a cruz, precisa voltar em quem entende o que é criar filho, precisa ouvir o que Jesus está falando. Jesus, meu filho não era assim, eu errei, mas esse aqui é um bom menino, é uma boa menina. Ele não era assim não, o erro foi meu e hoje eu corrijo, eu te peço perdão. Agora me diga, o que eu faço para trazer essa menina de volta? O que eu faço para trazer esse menino de volta? Você acha que vai ser o quê? Como é que funciona? Jesus vai dar estratégia, vai te dizer como tem que fazer. Porque nós não temos que falar os erros dos nossos filhos, nós temos que fazê-los ouvir quem eles são. Nós precisamos falar do que eles são em Deus, a identidade que eles têm. Jefté abriu a porta para o espírito de morte entrar na sua própria casa. Imagine, a filha passou a vida ouvindo a história do pai, as perseguições, as rejeições, o desejo que ele tinha de ser reconhecido e olhado pelo pai. E quando ele chega em um momento em que a notícia chegou em Gileade, em toda Gileade chegou aquela história, os rumores: Jefté venceu em 20 cidades. O pavor das nações, a notícia abalou a cidade. Havia uma comemoração na cidade. A filha de Jefté chama as amigas, vão batendo tambor, vão comemorando. Nós somos a comitiva de boas-vindas, e partem para cima. E quando ele chega, ai meu Deus, ô minha filha. Que é isso, irmãos? Que sucesso é esse que tem levado muitos pais a lançarem seus filhos nas sepulturas e tem mandado para o inferno mesmo? Os nossos filhos, a Bíblia diz no Salmo 127, que são fruto do nosso ventre, a nossa herança, o nosso galardão, e eles são como flechas na mão de um guerreiro. Se os meus filhos têm se perdido, é porque eu não me posicionei como guerreiro, como homem e mulher de Deus. As feridas fizeram muitos de nós caírem ao longo do caminho. Mas eu não vim aqui para acusar ninguém. Eu vim aqui dizer que Deus, Ele é pai de órfãos e marido de viúva. Ele é o Deus dos novos começos e das segundas oportunidades. Ele é um pai que ama e estende a sua misericórdia. E quando a Bíblia está dizendo que o bastardo não entra na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração, Deus não está dizendo que não aceita pessoas. Ele está dizendo que os traumas impedem elas de olhar para Ele. E é por isso que muita gente hoje até dificuldade tem de orar. Oram a um Deus que está na galáxia, no cosmos, no além. E Jesus, quando Ele vem representando a identidade do Pai, Ele diz assim: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. E Ele não está nas galáxias, não está aqui, acolá, está dentro de vós. Está dentro de vós. E eu me atrevo a dizer algo aqui essa noite, e creia no que eu estou lhe falando. Creia, vou repetir mais uma vez. O que tem poder na boca de Jesus tem poder na sua boca. Os decretos do céu passam por você, através de você. Então se permita essa noite ressuscitar o seu lar, a sua casa, o seu casamento. Dê nome ao milagre na sua casa. Pois eu sonho com um dia em que Deus vai abrir os olhos de todos e vai chamar as águas como testemunha. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito dele pairava sobre as águas. As águas são testemunha. Quando Deus abriu a boca e Ele mandou que houvesse luz, que houvesse separação entre solo e água, as águas são testemunha que Deus deu ordem para toda a criação. Ele abriu a boca e aconteceu.
aconteceu. Eu fico vendo esse momento e eu quero dizer para você: você sabe por que as coisas não estão acontecendo? Você não está abrindo a sua boca e está governando como Deus quer, como Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a governar. Deus todos os dias visitava Adão no Éden, ensinava ele como que tinha que governar. Jesus passou 3 anos e meio nos ensinando a governar aqui como homem. Ele desceu nessa terra na forma de homem, mesmo sendo Deus, reduziu-se às nossas limitações e nos ensinou como governar. Nos ensinou como sermos livres da opressão, porque tinham pessoas que achavam que Jesus iria se tornar rei pela espada, pela porrada, pelo canhão, pelo fuzil. Hey, Pedro chega no momento em que Judas beija Jesus, ele puxa uma espada. E tem gente que diz que ele é bom de pontaria, corta a orelha. Não, Pedro colocou para arrancar a cabeça do cara, irmão. Ele estava pronto para morrer. Mandou, foi para cortar a cabeça mesmo. E Jesus disse: ei, você acha que se eu precisasse agir dessa forma, eu não invocaria e chamaria ao meu Pai, e não viria miríades e miríades de anjos e resolveria isso? Quem vive pela espada morrerá. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Há um poder dentro de você, de filho, que nada tem a capacidade de te parar. Nada tem autoridade para barrar dentro de você e te segurar naquilo que você é. Quando você está, determinado, destemido a fazer uma mudança na sua casa, no seu lar, no seu casamento, onde você precisar. E diga que uma coisa para você: está doente? Abra a sua boca e diga assim: eu sou curado do câncer, em nome de Jesus. Eu sou curado da lepra do orgulho, em nome de Jesus. Eu sou curado de toda incredulidade, em nome de Jesus. Eu sou curado de pedra nos rins, em nome de Jesus. Porque quando você fala eu sou curado, você não está falando de você, você está falando de Deus. É a identidade de Deus, é a origem de Deus. Quando Moisés está no monte, que ele se coloca diante de Deus: quando eu chegar lá para libertar o povo, qual é o teu nome? Como é que eu vou dizer para ele? Diga que eu sou. Então diga, apresente aquilo que se levanta diante de você, o Deus que está com você. Se coloque de pé, por favor. Gileade teve a oportunidade de, além de ser um grande guerreiro, ser um grande governador. Uma das maiores referências na Bíblia em cima de alguém que tem uma identidade curada. E todas as vezes quando nós não nos permitirmos curar a criança interior que há dentro de nós, nós acabamos repetindo os padrões e padrões. Se você fizer uma rápida análise na sua vida, você vai perceber quantos ciclos de repetições tem na sua vida. Por que a cada 2 anos, ou a cada tantos meses, ou quando se aproxima o seu aniversário, sempre tem uma data que se repete, sempre aquela mesma situação lhe visita? Por que que muitos ciclos têm se repetido? Por que que você está vivendo o mesmo ciclo de humilhação? Por que que novamente você agora está passando por um ciclo onde pessoas estão sendo injustas com você, você está sendo injustiçado, né? Por que que você sempre está repetindo os mesmos ciclos? É como se você jogou aquele brinquedinho chamado bumerangue e ele deu uma voltinha e voltou. Feche seus olhos onde você está. Eu quero convidar você nesse momento que está de olhos fechados, que você olhe agora para dentro de você e que você comece agora a olhar para a sua criança interior. Procure memórias aí entre 0 e 5 anos, de todas as vezes que você buscou um afeto, buscou um pai, buscou a mãe, todas as vezes que você quis um colo, que você era aquela criança que tinha uma sede de ser aceita, de ser amada.
Tudo que você queria era receber um abraço do papai e da mamãe e ser beijado por eles. Procure memórias até os seus 10 anos e olhe para a sua infância. Quantas vezes você lembra que os seus pais não estavam ali para te acompanhar na escola, não se fizeram presente? Talvez os seus pais, você nem mesmo conheceu pai ou mãe. Talvez você foi criado por um tio, por uma tia. Talvez muitos que estão aqui passaram por muita necessidade e escassez na infância. Eu tenho uma palavra para você essa noite. Que de olhos fechados, onde você está agora, você cruze os seus braços assim, no sentido de dar um abraço na sua criança. Abrace aí, abrace ela. E você vai falar assim para ela: hoje eu te vejo. Pode falar bem baixinho, sussurrando no ouvido da sua criança: hoje eu te vejo. Vejo suas dores, mas a partir de hoje eu quero dizer que eu estou com você. Eu tiro você desse lugar de abandono, desse lugar de abuso, desse lugar de escuridão. Eu tiro você desse lugar de amargura, desse lugar de humilhação, desse lugar de fome. Eu tiro você desse lugar onde nunca ninguém te viu, desse lugar onde você está escondido, caluniada. Eu tiro você desse lugar. Fala para sua criança e fala com fé. Deus tem um lugar para os filhos. Agora você vai dizer para a criança assim: a partir de hoje, segura na minha mão, você vai agarrar, você vai andar comigo. A partir de hoje somos nós duas, nós dois. Eu nunca mais permitirei você andar só. A partir de hoje eu cuido de você. E a alegria do Senhor será a nossa força. Fala assim: a alegria do Senhor agora eu transfiro para você. E eu recebo para você, para mim, a partir de agora, a identidade de filha, a identidade de filho. Nós nos colocamos agora diante da cruz. Recebemos o nosso perdão, a ressignificação por todos os nossos traumas. Diga agora para essa criança que ela é amada. Diga: você é amada, você é querida, você é desejada. O Pai sonhou com você, te desejou. Você merece viver os melhores dias da sua vida intensamente na presença de quem te amou desde a eternidade passada, de quem te gerou em amor, em poder, a essência dele, através do seu olhar, da sua mão forte, do seu coração que queima por você. Jesus queima por você. E esse grande amor se evidenciou e foi selado na cruz, mostrando esse amor por você. E João, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ele diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe dos mortos, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu filhos e herdeiros de seu Pai. Filhos e herdeiros de seu Pai. Nesse louvor agora eu quero que você libere agora todas as dores. Vai liberando agora. Diga: toda amargura eu libero agora, vai embora. Que durante a ministração desse louvor você diga: Deus, hoje eu me permito agora fluir através de mim esse bálsamo, esse bálsamo de cura. Eu me permito ser curado essa noite. Dizem que eu não sou capaz. Dê nome para sua dor e manda ela embora. Vai saindo, em nome de Jesus. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou.
promissórias aí agora onde você está. A minha identidade e valor Você precisa liberar só encontro esse em peso ti. para entrar no novo. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. Quero pedir para todos os pastores ficarem aqui, ó. Todos os pastores, todos os homens, por gentileza. Quero fazer um ato profético aqui. Presbíteros, todos os presbíteros, chega aqui, Renan. Todos os obreiros, todos os homens que estão aqui, por gentileza. Chega aqui, Valdemir, todos. Eu quero fazer um ato profético com você essa noite. Eu quero que você, que quer ressignificar esse lugar e quer receber um abraço de cura, e esse abraço simbolizando esse novo tempo na sua vida, você vai sair de onde você está e vai ocupar o seu lugar. Talvez hoje você esteja em um lugar que você está paralisado, não tem forças, espiritualmente, territorialmente, há coisas na sua vida que você não tem força. Mas esse momento agora você vai receber, através desses homens aqui, representando a paternidade de Deus, essa reconciliação entre pais e filhos. Você vai chegar aqui e dar aquele abraço, e vai receber esse novo tempo, essa graça. Você pode sair do seu lugar, procurar aquele que você se identifica aqui, dê um abraço, e você vai sair do seu lugar dizendo: Deus, hoje eu saio do lugar da limitação. Hoje eu saio do lugar onde as minhas dores estou deixando para trás. Eu abro mão daquilo que me acusa. Eu abro mão daquilo que me algema. Eu tiro agora as promissórias das mãos de Satanás. Te darei também. Eu quero me reconciliar com a graça do Pai. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou. Davi diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Seguro estou. Saia de onde você está Não me senti. e ocupe o seu lugar de filho, de filha. Não estou só. Eu estou te chamando aqui profeticamente para você avançar, para você dizer assim: Pai, eu tomo esse lugar. Eu creio sim. Talvez você diga: eu não tive problema com meu pai. Sobre mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Esse é um dia de cura. No que diz sobre mim. Coloque suas duas mãos no coração assim, ó. Eu vou orar, agora você vai ser curado aí, olha. Você que está, você vai declarar agora. Quando eu começar a orar, você vai dizer: eu sou curado. E você vai dizer daquilo que você é curado. E eu vou pedir aqui Marcos 11, 24. Esse texto ele é muito poderoso. E eu queria que a igreja olhasse para ele.
Você saber assim, como que Deus, quando a gente orar, a certeza que nós temos que ter, quando a gente orar acerca de qualquer coisa que a gente pedir, Jesus diz assim: crede que já recebeu. Coloque suas mãos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar agora sobre a vida da igreja aqui, que a tua palavra venha se cumprir, que o teu poder de reconciliação venha restaurar filhos aos pais e os pais aos filhos. Chamamos uma unção de quebrantamento, de mudança, de uma metanoia. Nós declaramos agora que o Senhor dê ordem aos teus anjos, que visite agora todo lugar de cativeiro, todo lugar onde alguém está sem forças, aprisionado. Nós declaramos agora, Pai, lugares de abuso, de abandono, de humilhações, de acusações. Que o Senhor envie os teus anjos a esses lugares onde precisam de um reparo, de uma aliança, de um conserto. E eu quero ministrar aqui essa noite uma unção de cura. Eu ministro agora anjos ministradores agora, e Ele vai tocar agora em você, em nome do Senhor Jesus. Legiões, ouçam a voz de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno que você agora, todo direito legal na coluna, no estômago, no pulmão, na corrente sanguínea, na pele, em nome do Senhor Jesus, nos ossos, nos músculos, eu dou uma ordem agora, que queime e sai e vai a um lugar onde o Senhor Jesus já determinou. Eu ministro agora em você, que você receba agora a palavra de cura, a palavra de vida, em nome do Senhor Jesus. Que você receba agora. Tem gente que vai começar a rotar e vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que você receba a cura. Começa pelo estômago, é da boca para fora que Deus está curando hoje. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, que você receba a cura. Em nome de Jesus, receba a capacidade de se permitir. Em nome de Jesus, eu lanço sobre você a palavra da vida. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Abra suas duas mãos, papai. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós nos desligamos agora de todo lugar de abuso e de todo abusador. Nós devolvemos para eles agora tudo aquilo que sendo deles tenha permanecido em nós, e trazemos de volta para nós tudo que sendo nós tenha permanecido neles. Trazemos a nossa essência, a tua pureza, o teu amor, a tua graça. Eu ministro aqui nesse lugar restauração, força de Deus, coragem, altruísmo, poder sobre vidas. Eu declaro aqui você sendo acionado nas regiões celestes, que nas suas mãos agora você receba chaves de acesso para um novo tempo. Você não vai ter mais dores de cabeças frontais, pois a coragem de Deus está em você. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que você agora veja a graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre você, que essa unção de cura repouse em você, através de você,